atípicas que lutam aí pelos esses direitos. Fale para a gente qual a situação e suas sugestões. Eu sou administradora de um grupo, né, junto com a Sinara. Nós nos conhecemos no Banco da Terapia e, coincidentemente, trabalhamos no mesmo órgão. Doutora Edith, a gente passa uma dificuldade muito grande, porque a secretaria, ela atrela toda a sua redução de carga horária ao número de terapias que a mãe apresenta. E a mãe, ela tem que apresentar terapias que ela não pode fazer, porque ela não tem horário para conseguir a carga horária. Então, nós somos obrigadas a pagar uma terapia ou dever muitas horas que não são abonadas quando a gente consegue essa redução, ou não comparecer, porque você tem que comprovar que você faz a terapia para conseguir a redução. Então, chega a ser engraçado. Você primeiro tem que pagar, frequentar, para depois ter uma redução. Você nem sabe se você vai conseguir manter essa terapia. Se fosse por um período de um mês e meio, tudo bem, mas hoje um processo de redução de carga horária está demorando 6 meses para a gente ter a resposta dessa redução. Então, as mães ficam devendo muitas horas, mais de 100 horas mensais. Então, são 40 horas semanais e quando vai juntando as horas nesse decorrer desse processo, tem mãe que fica devendo 100 horas e sem condições de pagar. A gente sofre esse assédio institucional porque eles fazem uma avaliação só biomédica. Você é autista, eu tenho 20 horas de terapia, então você vai ter 20 horas de redução. Eles não avaliam a perícia, ela não tem uma capacidade, ela não tem um conhecimento, quais são as dificuldades de uma criança autista, de um adolescente autista, porque enquanto criança, meu filho hoje tem 11 anos. Quando ele era criança, eu conseguia colocá-lo em muito mais terapias do que eu consigo hoje. Ele não aceita as terapias hoje. Ele tem dificuldade em manter de duas terapias seguidas. E a junta, e nem por isso ele deixa de depender de mim. O Henrique não escova o dente sozinho, não vai ao banheiro sozinho. Ele depende de mim 100%. E a junta vê você só como uma mera motorista. Se você levar para terapia, você tem redução. E na minha última perícia, eu disse a ela, assim, doutora, o menor dos meus problemas é levar o Henrique para terapia. O maior dos meus problemas é cuidar dele em casa, é alimentar essa alimentação seletiva. O menino só come milho e pão. É tentar fazer uma atividade escolar com ele, que por mais que seja uma pintura, eu levo praticamente horas para conseguir executar, porque ele tem dificuldade na pinça, ele tem dificuldade motora, e a junta ela não vê isso. Ela vê a gente somente o tanto de terapia que você pode pagar. Nós, servidores, dependemos de um plano de saúde, que é o INAS. E o INAS, as terapias só cobrem 50% do valor. Então, muitas mães não conseguem fazer uma quantidade de terapia que o seu filho precisa financeiramente. Hoje, você consegue ver que quem tem 50% de redução são as carreiras de nível superior, principalmente médicos, nós dentistas, que conseguimos pagar muitas horas de terapia, a gente consegue 50% de redução. Mas uma mãe que é técnica, uma mãe que é ACF, que é atípica, que não tem as mesmas condições de salário, ela consegue colocar seu filho no máximo em 2, 3 terapias, ela tem exatamente isso, 2, 3 horas de redução. Sabe, a secretaria é muito injusta, o processo é muito dolorido. Se você vê relato das mães, e o pior é que a secretaria perde a gente como uma servidora produtiva, porque isso gera um estresse tão grande que as servidoras acabam se afastando por saúde, passam tempos afastadas sem produzir, sem exercer a nossa profissão, porque a secretaria ela não reconhece o nosso direito de mãe.